Então, boa noite a todos vocês, novamente. Obrigada pela presença de vocês, que é a presença, é esse pensamento unido num propósito que faz com que o estudo fique tão significativo para cada um. E hoje nós vamos continuar, então, nosso estudo sobre o medo. E a sessão de hoje é causa e efeito, que também tem a ver com o que a gente aprendeu na terça-feira, que era de medo e conflito. Então, a causa e o efeito, aonde que isso se encaixa com o medo. E para nós começar, então, vamos fazer aquela entrega que a gente sempre faz, com o objetivo de aquietar os nossos pensamentos. Que a gente vem de fora, assim, a gente chega às vezes com os pensamentos bastante vibrantes, e aqui a gente está agora para nos unir no propósito de entregar ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender. Nós entregamos o nosso instrumento de comunicação, nosso intelecto, para que o Espírito Santo possa chegar a nós e nos dar em conhecimento, em compreensão, aquilo que Ele sabe que a gente está pronto, que nós estamos prontos a receber nessa lição de hoje. Então, aquietando os pensamentos e mantendo o propósito de que essa hora agora é o momento que nós colocamos em disponibilidade para o Espírito Santo, para que a gente possa aprender o que é a sua vontade e a nossa vontade também, porque o nosso ser real, ele clama pela nossa consciência estar ciente dele de novo. E esse curso nos ajuda a nós descobrirmos ou recordarmos novamente desse ser. E hoje, então, nós damos, como eu falei antes, continuação. Nós falamos terça sobre medo e conflito. E terça a gente falou, então, sobre a confusão que existe dos pensamentos corporais, pensamentos físicos, e os pensamentos da mente, do espírito. Então, se nós nos recordarmos que a nossa realidade ainda é puro espírito, nós compartilhamos os pensamentos do espírito com o próprio Deus. Então, a nossa mente cria como Deus cria. Deus nos criou em pensamentos. E a nossa mente também foi feita para criar o que é belo, o que é bom, o que é amoroso. Então, na mente, todos os pensamentos amorosos vêm da mente. Mas aqueles pensamentos funcionais que nós temos para com o corpo, para com o nosso dia a dia, então esses são os pensamentos físicos. E está tudo bem de termos os pensamentos físicos. O problema é quando a gente não sabe diferenciar eles dos nossos pensamentos reais e confundir os pensamentos físicos como nossa realidade. Os pensamentos físicos fazem parte também do corpo e são nosso instrumento de comunicação. Por enquanto, precisamos deles para aprender, para nos alimentar, para funcionar dentro de um corpo, mas eles não existem no céu, porque no céu não tem físico. Então, são os pensamentos que nós temos por hora, mas eles são apenas temporários, enquanto nós ainda não voltarmos a ter consciência do nosso ser na nossa mente. Então, na mente, sim, nós temos os pensamentos reais. Isso também eu acho que vai esclarecer ainda mais agora, quando a gente começa com causa e efeito.
E Jesus começa dizendo, ele está falando ainda do medo, que foi nossa aula de terça. Podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persistes em amedrontar a ti mesmo. O que ele está dizendo aqui? Nós podemos reclamar dos medos, nós podemos ir a Jesus para que ele tome nossos medos, mas o simples fato de nós estarmos com medo já é uma prova de que nós nos amedrontamos a nós mesmos, porque Deus não criou o medo. E se Deus não fez o medo não existe. Então, o que o medo é? Uma pseudo-criação nossa. A nossa mente equivocada, ela criou uma situação que é tão impossível que o efeito disso só poderia ser o medo. Só que isso nós fizemos na mente. E se nós fizemos, é de nossa responsabilidade. Por isso que Jesus está dizendo que eu posso reclamar disso, mas ao invés de reclamar, eu deveria tomar consciência de querer parar de fazer isso. E não reclamar que eu tenho. Como ele diz, eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Né? Jesus falando, não dá para pedir para ele. Por quê? Porque eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Então, se Jesus sabe que o medo não existe, se eu vou pedir para ele tirar o meu medo, ele vai tirar o quê? Aquilo que não existe. Então, se ele tirasse o medo de mim, ele automaticamente estaria dando realidade ao medo. Ele estaria dizendo que o medo existe, ele estaria se contradizendo. Então, se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Então, a lei de causa e efeito é uma lei tanto do céu quanto aqui da terra. É uma lei que é absolutamente verdadeira para tudo. No céu, Deus é a causa, e nós, que somos um pensamento pensado por Ele, nós somos o efeito de Deus. Aqui no mundo, a causa do mundo, como a gente já sempre vem aprendendo, é a nossa crença na ideia de separação de Deus. Passamos a acreditar nisso e esta é a causa. O efeito veio tudo que sucedeu depois de nós acreditar na separação. Então, esse Big Bang, essa consciência individualizada agora dentro de um corpo, isso tudo é efeito. E assim como funciona na mente, dentro do corpo também funciona assim. Ou seja, a causa dos nossos medos está no pensamento, na mente que o pensa. O medo que nós sentimos, aquela parte física que nos toca, que nos atinge, através do corpo, que nos trava, que nos estanca, que nos paralisa, isso é um efeito. Mas a causa sempre está na nossa mente, não está lá fora. A causa não está naquilo que os olhos estão vendo lá fora e aparentemente eu tenho medo. Então, o ego, ele quer inverter causa e efeito. O ego quer dizer que eu tenho medo porque me falta dinheiro, porque eu não tenho saúde, porque a minha família não está bem, ou por causa de Covid. Então, o ego, ele dá causas, mas as causas que ele sugere, elas não são a causa do medo, elas são apenas a forma do medo se manifestar. A causa está em nosso pensamento, que está pensando separado. Se eu estou à parte de alguma coisa, aquela coisa pode me ferir. Então, em Deus, só há unicidade. Então, numa causa de unicidade, não pode haver ataque. E o medo, ele sempre pressupõe que o ataque é possível e que eu sou vulnerável ao ataque. Por isso que Jesus também diz,
dificilmente poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Então, é no meu pensamento que está a causa. Se Jesus retirasse o medo de nós, mas eu fiz ele através do meu pensamento, Jesus estaria dizendo que o pensamento não tem poder nenhum. E o curso é exatamente o contrário. Como ele diz, isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. O curso, ele quer justamente nos ensinar que a nossa mente é super poderosa. Ela é mais poderosa que qualquer coisa desse mundo, porque esse mundo é feito de pensamentos. Então, ao invés de depreciar o poder da mente, Jesus precisa nos ensinar que a mente é muito poderosa, tanto para criar em Deus, quanto para pensar em separação. O poder é o mesmo, o efeito não. Né? Pensar sem Deus criou esse mundo. Então, o efeito não é o mesmo, mas o poder é o mesmo. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Então, nós não vigiamos os nossos pensamentos. Esta que é a verdadeira causa dos nossos medos. Nós estamos, Fabiana, no causa e efeito, no 1.5. Então, pode sentir que nesse ponto seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro. Então, nós somos tão destreinados na nossa mente que nós realmente precisamos de uma ajuda de fora para nos ajudar na mente. Porque nós somos, como nós aprendemos na terça-feira, nós somos totalmente tolerantes com as divagações do ego. Nós deixamos os pensamentos de medo do ego virem à tona e damos guarida a eles e vamos ruminando eles e não olhamos para a causa desse pensamento. Não estamos habituados a isso. E por isso que precisamos de um milagre para nos habituar. O que é um milagre? Nós precisamos de ajuda e esse curso está aqui para nos ajudar, para que a gente volte a ter de novo o controle da nossa mente, da nossa vontade. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas podes ser treinado para pensares desse modo. Todos os trabalhadores de milagre necessitam desse tipo de treinamento. Então, este aqui é um curso específico de treinamento mental para nos fazer trabalhadores em milagres. O que é isso? Falando em outras palavras, Jesus vai nos ensinar como nós aprender a disciplinar a nossa vontade, de termos a capacidade de manter só a mente voltada para os milagres, só a mente voltada para o Espírito Santo automaticamente. Então, isso é o que esse curso se propõe. Esta é a proposta de Jesus, nos ajudar a nós treinarmos a nossa mente, porque a mente pode ser treinada. Nós somos indisciplinados, sim, mas nós somos indisciplinados porque a gente nunca aprendeu que a gente deveria disciplinar a mente. Nós sempre aprendemos que nós temos que aprender a disciplinar os pensamentos corporais, que eu tenho que aprender uma profissão aqui, eu tenho que aprender a viver melhor, a me virar, a ser autônoma dentro de um corpo. Então, os pensamentos corporais, nós já automaticamente aprimoramos desde que nascemos. Mas os pensamentos da mente voltados ao espírito, nós não tínhamos o hábito de trabalhar eles. Nós tínhamos o hábito de deixar isso correr solto, de deixar o mundo e o ego fazer o que bem entendesse na nossa mente, por indisciplina nossa, mas uma indisciplina até mesmo por falta de conhecimento.
É como uma pessoa que nunca foi à aula, nunca teve um instrutor, querer exigir que ela saiba ler. Ela precisa ser disciplinada nisso. Então, a nossa mente também. E o curso em milagres, ele está aqui para nos trazer uma disciplina. É um caminho para aprender essa disciplina, porque através dessa disciplina, nós alcançaremos esse poder de trabalhar com milagres, ou o poder de escolher naturalmente pelo Espírito Santo. Detectar o que é do ego e não entrar na jogada do ego. E ir imediatamente ao Espírito Santo. Isso termina com os efeitos do ego. Até Jesus continua aqui, dando a razão por que esse curso. Eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância, ou não serás capaz de ajudar-me. Então, lembram-se que na terça Jesus disse que ele pode cuidar de todas as coisas que não têm importância para nós. Se nós dermos para a orientação dele aquilo que tem importância. Se nós entregar a nossa mente para ele orientar nossos pensamentos, ele os dirigirá de tal forma que nós seremos totalmente assertivos aqui no comportamento. Jesus prometeu isso. Mas se nós não tivermos uma vigilância, então, de ir para o Espírito Santo ou ir para Jesus com a nossa mente, se nós não escolher ele, Jesus não pode se impor. Ele não pode fazer nada. Então, trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. Então, trabalhar em milagres implica em a gente parar de criar com o ego. Quando nós trabalhamos com milagres, nós estamos trabalhando com o Espírito Santo, em cima das coisas do dia a dia, sendo funcional como a gente sempre foi, mas parando de projetar equivocadamente, parando de nos amedrontar, estando aqui só para curar, consolar e abençoar, que é o que o Espírito Santo faz dentro do sonho, quando nós elevamos a nossa mente para ele. Então, isto é o que Jesus tem para nós, enquanto nós pensamos que somos esses seres individuais aqui dentro do mundo físico. Então, isso é um outro modo de viver. Fazer o que a gente sempre faz, mas com a mentalidade voltada ao Espírito Santo. Se não for assim, de outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente. Um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. Então, Jesus criou esse plano de milagres para encurtar o tempo que nós precisamos passar aqui no físico, separados, até nós despertarmos desse sonho. Então, cada perdão, cada milagre encurta, colapsa o tempo, porque aquilo que iria acontecer não precisa mais se repetir. Não precisa mais repetir 1000 vezes para aprender uma lição. O perdão desfaz. Mas se eu não tenho a minha mente voltada para o Espírito Santo, se ela é totalmente indisciplinada e faz tudo que o ego quer, então, ao invés de me utilizar do milagre para encurtar tempo, para perdoar, eu preciso dele primeiramente para aprender a ir ao Espírito Santo. E o objetivo do milagre, então, é um passo além. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Então, milagres só vêm de uma causa: a mentalidade do Espírito Santo. A mentalidade certa. Esta é a causa. E o efeito aqui vai seguir piloto automático a isso. A forma física já não é importante, porque em cada situação tem outra forma, mas uma coisa é certa, ela não nos trará medo. Enquanto que se a gente estiver no piloto automático do ego,
Tudo aqui é feito para nos dar medo. Então, se nós curarmos uma causa que nos causa medo aqui, por exemplo, tenho medo da escassez financeira. E aí eu trabalho, faço uma ótima poupança e o medo da escassez se foi. O medo vai se manifestar em outra coisa. Pode ser na saúde, pode ser em algum familiar, enfim, a causa sempre traz efeito. O ego sempre vai trazer alguma outra coisa que traga medo. E o Espírito Santo sempre cura a nossa mente e com isso já não há mais medo. Seguindo então, tanto os milagres quanto o medo vêm de pensamentos. Então, milagres vêm dos pensamentos do Espírito Santo, medo vem dos pensamentos do ego. Então, ambos nascem... Oi. Ing, eu vou dar te pedir uma explicação, porque senão depois a gente vai passando e aí vai ficar. Eu Certo. não sei se eu entendi direito essa coisa do, eu vou lá, faço uma poupança, daí o medo passa. O que eu deveria ter feito, então, ao invés da poupança? Assim, ó, reconhecer que o medo não era da falta do dinheiro, e sim de eu estar com o ego na mente. Sim. Tá. Reconhecer isso por um instante, ir no Espírito Santo. Eventualmente, o Espírito Santo até poderia me indicar mesmo o diagnóstico, ir fazer uma poupança. Isso já não cabe mais julgar. Eventualmente, até poderia ser a mesma coisa, mas aí o medo estaria curado e não iria se manifestar em outro lugar. Sim, porque Entendeu a diferença? até porque eu estaria consciente, né, do que eu estou com o ego na mente e pediria para o Espírito Santo corrigir isso em mim, e aí poderia vir a intuição, enfim, a A inspiração ideia da de... poupança, mas aí eu já teria começado pela raiz, né? Exato, já seria Jesus no controle te orientando no pensamento que é sábio fazer uma poupança dentro do mundo funcional físico. Sim, porque muitas vezes a gente acaba fazendo a poupança, mas totalmente no medo. E aí depois, inclusive, a gente fica com medo de perder a poupança. Exato, dá medo, exato. Então, se é pobre, tem medo porque falta, daí tu acha que quando for rico vai ter tudo, e quando tá rico tá em medo de perder De isso. perder. Continua com medo. Isso Então, aí, total. o medo continua. Então, dar-se conta que quando vem, porque o Jesus sabe que enquanto nós pensamos que estamos aqui no mundo, nós temos necessidades. Claro que a gente não vai agora abandonar de ter as coisas, os cuidados que precisamos, as precauções que temos, mas não por medo, apenas porque faz parte do jogo. Porque Sim, é assim que funciona aqui. sim. Ai, Porque obrigada, Anne. tá, ficou claro então. Sim, Que bom. ficou claro. Obrigada. Isso. Então, continuando, que tanto os milagres como o medo, ambos vêm da mente, vêm dos pensamentos. Só que de professores diferentes, né? Um vem do Espírito Santo, e aí que está a diferença. Nesse exemplo que a gente acabou de falar também, a diferença é com qual professor estou atuando, com o ego ou com o Espírito Santo. Isto que é a causa, é ali que eu devo mexer. Então, se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Por que Jesus diz isso? Se eu não estivesse livre para escolher o medo, se o medo fosse uma coisa que vem de fora para mim e que eu sou totalmente, eu não tenho como, eu sou vítima, eu não tenho ação nenhuma em cima, eu não tenho poder nenhum em cima do medo, então eu também não estaria livre para escolher o milagre. Então, assim como fui livre para escolher o ego, então eu também sou livre para escolher o Espírito Santo. Isso tem que ser assim totalmente claro na nossa mente, que na mente nós somos livres para escolher quem nós quisermos.
Aqui no mundo físico, a gente não é livre para fazer o que bem entender, qualquer pensamento, né, equivocado e egóico. Mas na mente, eu sou livre para escolher quem eu quero seguir, o ego ou o Espírito Santo. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo. Este é outro segredo. Então, como acabar com o medo? Claro que, eventualmente, aqui no mundo físico, ainda vou fazer coisas em precaução, mas o que vai me libertar do medo é eu entrar num sistema de milagre. Mesmo que apenas temporariamente. Por que temporariamente? Nós estamos numa jornada de aprendizagem. Isso aqui é uma sala de aula. Se nós já estivéssemos aptos a estar 100% com a mente certa, nós já estaríamos junto com Jesus, como eu digo, no lado dos despertos e não no lado dos que estão para despertar. Então, mesmo que temporária, por um instante que eu esteja na mente certa, eu já recebo os benefícios da bênção, do milagre. Tens estado amedrontado. Aqui, ó, Jesus, psicólogo, de novo falando, ó, como ele nos conhece na nossa mente. Ó. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Tu nos percebeste mal ou nos criaste equivocadamente e acreditas no que fizeste. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Então, é claro que nós temos medo do mundo, das pessoas lá fora, das situações, porque nós criamos esse mundo equivocadamente. Nós criamos esse mundo totalmente separado e à parte, onde uma parte pode atacar a outra, porque elas são diferentes. Então, por isso que nós temos medo de nós mesmos, dos outros, e enquanto nós estivermos na mente do ego, nós vamos ter esse medo. E aí a solução é saber disso e escolher novamente. Quando crias de forma equivocada, estás em dor. Então, quando nós estamos no ego, nós estamos em dor. Então, não adianta se queixar da dor para Jesus. O que adianta é olhar por que eu ainda prefiro estar no ego, por que eu tenho medo de voltar a Jesus, porque ainda estou criando equivocadamente, ainda estou tendo o ego como meu professor. Esta é a causa da dor. A forma da manifestação física aqui da dor é só uma projeção do que está na mente. E a causa, se ela está na mente, é lá que tem que ser feita a cura. E a cura é sempre a troca de sistema de pensamento. É trocar o ego pelo Espírito Santo. É sempre isso, simples assim, porque não tem duas coisas a fazer. Só tem uma. Reconhecer que estou no ego e ir ao Espírito Santo. Esta é a solução para tudo. Mas isso é na mente. Então, primeiro eu me internalizo nos meus pensamentos. Eu vou aos meus pensamentos. E aí eu sei que quem está ordenando meus pensamentos, quando eles são de dor, é porque eles estão no ego. Eles estão equivocados. E eu não quero mais sentir a dor. E aí volto-me para o Espírito Santo. E aí, depois que eu voltei ao Espírito Santo, entrego-me para ele, aí eu não preciso mais fazer nada. A substituição dos pensamentos e a devolução é com o Espírito Santo. Só o primeiro passo é meu. A devolução da paz e a substituição do medo pela paz é com o Espírito Santo. Então, são 3 passos. Levar as coisas para o Espírito Santo, ele transformar e nós receber de volta a paz. E só o primeiro passo nós precisamos fazer. A Rosana quer falar? O ego, ele nunca está feliz. Por exemplo, mesmo quando a gente está feliz é porque a gente está com o Espírito Santo. Mesmo se você
conseguiu uma conquista material e ficou feliz? Não é, não é o ego que está feliz. Eu queria entender isso melhor. O curso inteiro vai ensinar também a diferenciar dor de felicidade. O ego, ele tem alegrias especiais, mas ele confunde aquilo que dói na mente com alegrias aqui no físico, e aquilo que liberaria do físico, o ego chama de dor. Ele inverte a felicidade. A real felicidade só vem do Espírito Santo. Mas o ego engana muito bem. O ego diz que alegrias físicas aqui, ou momentâneas, ou individuais, prazeres, vamos chamar assim, que os prazeres são alegrias. Então, a única alegria real que existe é aquela quando nós fizemos a nossa real vontade, que é a mesma vontade de Deus, quando servimos ao Espírito. Quando nós estamos servindo ao ego, o ego nos dá momentos de alegria. Ele nos dá em oposição à dor. Então parece tão bom, porque sem isso era pior. Então nós nos enganamos achando que estamos realmente felizes. Por coisas tão momentâneas que pode ver que toda alegria do ego, uma outra maneira de medir. Tudo que vem do Espírito Santo, nada do mundo pode tirar. As alegrias que o ego nos dá, ele pode tomar de um instante para o outro. Qualquer coisa que nos causa alegria aqui no mundo, de um instante para o outro pode nos ser roubado, tirado e virar tristeza. Tá bom, obrigada. Tá. Mas o curso, durante o andar do curso, isso vai clareando cada vez mais essa ideia. Então, continuando aqui. Então, quando crias de forma equivocada, estás em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. Então, por que temporariamente o princípio de causa e efeito? Porque tudo aqui é temporário, porque é dentro do sonho. No céu não há o que corrigir, mas aqui temporariamente nós precisamos corrigir as nossas percepções equivocadas. E aí, ver que a causa está equivocada, isso é um recurso necessário. Temporário porque é dentro do sonho ainda. De fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus e seu efeito é o Filho de Deus. Então, causa e efeito real só há de Deus. E nós somos extensão de Deus, nós somos o efeito de Deus. Aqui Jesus está falando do nível 1. Deus é. Então, só aqui existe causa e efeito. Mas aqui dentro do sonho, como o ego pegou tudo que é de Deus e inverteu de cabeça para baixo, aqui também nossas pseudo-criações, nossas criações equivocadas, também tem causa e efeito. A causa, que é o pensamento separador da mente, e o efeito, o mundo aqui, as coisas que nós experienciamos. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daqueles que introduzes na criação equivocada. Então, no céu é totalmente diferente, né, daqui. É só amor, é só unicidade. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação que é do céu, né? E criação equivocada. É aí que a nossa mente está em conflito, entre aceitar o céu como nossa condição real e as criações equivocadas, e a ideia de separação como real. Todo o medo está implícita na segunda e todo o amor na primeira. Então, na criação de Deus está todo o amor. O medo vem totalmente da criação equivocada do ego. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. É isso que acontece na nossa mente.
Todo conflito nasce entre o amor e o medo, entre a realidade que nós somos em Deus e aquilo que eu acredito que é a minha realidade pós-separação. Esta é a causa primeira de todo conflito. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste, e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. Então, Jesus já falou isso várias vezes. Nós que insistimos em fazer o medo ao pensar em separação de Deus e continuar com essa crença. E agora nós estamos argumentando que nós não temos como nos livrar do medo, mas, como ele diz, no entanto, qualquer tentativa de resolver o erro, tentando dominar o medo através da maestria, é inútil. Então, qualquer recurso aqui do mundo para dominar o medo é inútil. O medo ainda vai se manifestar de outra forma. Por quê? Porque ainda estaríamos dando realidade ao medo. Ainda continuaríamos com o mesmo pensamento que criou o primeiro medo, o mesmo pensamento de separação de Deus, que é a causa primeira do medo. Então, dominar o medo, lutar contra o medo, é perder tempo, é dar realidade à separação, é engrandecer o medo, é dizer que ele é real. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. Então, qualquer coisa que nós fizermos, aconselhados pelo ego, para diminuir o medo, nós estaremos nos auto-sabotando. Nós estaremos lutando contra o medo, mas por detrás disso estamos dizendo que o medo é real. Então, esta é a autossabotagem que o ego ama, que o ego adora, porque ele sabe que nós não vamos escapar disso. E o que fazer então? Aqui ele segue, ó. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Então, na maestria através do Espírito Santo. Quem que é o amor? É Deus, e o Espírito Santo é o elo de ligação que nós temos com o amor. Então, a maestria através do amor é nós trocar a causa do medo pela causa do amor. Isto é cura. Isso acaba com o medo, porque o medo vai deixar de parecer que existe. Nesse interim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Então, enquanto nós estivermos aqui em corpo físico, sempre vamos ainda ter um percentual de medo. Por quê? Porque nós estamos numa sala de aula, nós estamos aprendendo. Jesus diz num outro lugar, já não estamos totalmente insanos. Mas nós ainda acreditamos no ego, ou não poderíamos pensar que estamos dentro de um corpo. Então, o conflito, ele ainda vai nos acompanhar aqui no mundo, mas ele já não vai mais nos importunar tanto assim. A gente já vai, e no instante santo, a gente consegue eliminar o conflito. E isso dá uma abertura para que a paz, os reflexos da paz de Deus venham aqui. E aí a vida começa a ficar totalmente aliviada, melhor, abençoada, e finalmente uma vida alegre e feliz aqui. Só alegre e feliz, que é o mundo real, o sonho feliz, que é o mundo nosso aqui ainda, nós ainda na dualidade, mas totalmente voltados aos milagres, com a mente voltada ao Espírito Santo. Nada e tudo não podem coexistir. Então, o nada, se eu tenho um nada, o tudo não pode conter o nada, não seria nada. A mesma coisa o tudo, né? Se eu tenho tudo, o nada não faz parte, eles são opostos. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada e o amor é tudo. Porque o amor é de Deus, só o amor é real.
O medo não existe, então o medo é nada. O que acreditas? Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. Eu gosto muito desse exemplo da escuridão, por quê? Porque a escuridão ela não tem propriedades nela mesma. A escuridão não consegue formar uma barreira à luz, ela não consegue bloquear a luz. A escuridão é simplesmente ausência de luz. No momento que a luz volta, a escuridão desaparece. O medo é assim. O medo é simplesmente ausência de amor. Sempre, não importa o tipo de medo, é a ausência de amor. E no momento que nós dermos abertura para o amor, o medo desaparece. Simples assim. O que acreditas é verdadeiro para ti. Então, se eu acreditar no ego, o medo e a escuridão vão ser reais para mim, porque essa crença bloqueou o amor. No momento que eu vejo que é impossível eu estar sem Deus, porque Ele é minha fonte de vida, eu desfaço a crença de que sou separada do amor. E aí o amor consegue iluminar. Aí a escuridão desaparece. Aí o medo desaparece. Nesse sentido, então, o que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Então, no sentido de crença, de tudo que eu acredito para mim é verdadeiro, mesmo que não seja real. Nesse sentido, nós temos que admitir que para nós a separação aconteceu. Porque o curso ensina que a separação de Deus não aconteceu. Mas, na verdade, na nossa experiência, a separação ocorreu porque nós acreditamos que ocorreu. Então, nós temos que partir desse ponto, que para nós a separação ela existe porque eu acredito nela. Então, negar ela, só porque ela de fato não é impossível ter acontecido, essa não é a maneira própria de negação. A gente viu lá numas aulas atrás que o único poder, a única forma construtiva de usar a negação é negar que nada que não venha de Deus pode nos ferir. Esse é o uso construtivo da negação. Negar que nós nos separamos de Deus. Enquanto nós acreditamos que somos pessoas físicas com identidade física e psicológica e a parte de Deus, negar isso é negar o poder da nossa mente em pensar separação. Então, nós temos que primeiro admitir que nós acreditamos na separação. Por isso que ele diz, porém, concentrar-se no erro é apenas mais um erro. Então, eu admito que eu me separei de Deus, mas eu não vou agora me afundar em culpas. Então, não vou trabalhar na separação. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, né, temporariamente, porque eu acredito em separação, mas só como uma indicação de que é necessário uma correção imediata. Então, meu pensamento faltoso precisa ser corrigido. Isso preciso admitir. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Então, se eu admitir que eu tenho a crença de separação em mim, eu posso aceitar agora a expiação que diz que é impossível eu me separar de Deus. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre o tudo e o nada. Então, só porque eu acredito que eu estou separado, eu continuo sabendo que isso é o nada, que isso é escuridão. Mas eu também estou pronto para me abrir para a luz, para aceitar a expiação. Estou pronta para permitir ao Espírito Santo vir e corrigir meu pensamento faltoso. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Então,
enquanto nós estivermos nesse processo de aprendizagem de como desfazer essa crença de que nós somos separados e aceitar a expiação, nós teremos todo o tempo que nós precisamos para isso, nós teremos esse tempo. O tempo, então, ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. Então, como a gente falou, cada perdão, ele colapsa períodos de tempo que não precisam mais acontecer, e com isso, aquele instante onde a gente decidiu já na mente voltar aos céus, porque tudo aconteceu num instante, venha a ser mais próximo de nós. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, uma frase muito famosa da Bíblia, que explica que Deus mandou Jesus para sofrer por nós na cruz, ela precisa só de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Então, Deus, ele deu ao seu Filho unigênito. Aqui Jesus estava explicando para Ellen, houve diálogos particulares que precisaram ser cortados e por isso parece fora de contexto um pouco. Mas a lição é que, enquanto nós pensarmos separação, Deus, como Ele é só amor, Ele permitiu que nós pensássemos separação e que nós tivéssemos aquilo que nós pensamos. Então, Ele deu o mundo ao seu Filho unigênito. Ele não deu o seu Filho unigênito para salvar o mundo. Ele deu o mundo ao seu Filho, enquanto o Filho quer acreditar nesse mundo. No momento que o Filho descobre que o mundo é só uma ilusão, ele deixa de parecer que ele existe. Mas Deus, então, em seu amor, ele permitiu que o Filho pense em ilusão e acredite em ilusão, e ele permite isso justamente porque não existem duas vontades. Se é a vontade do Filho estar totalmente iludido e não ciente da realidade, se essa é a sua vontade, Deus assim o respeita e permite que ele o tenha. Deve-se notar, especialmente, que Deus só tem um filho. Aqui, de novo, falando da unicidade, do nível 1. Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser parte integral de toda a filiação. Então, Deus só reconhece toda a criação como um só. Deus não conhece filhos separados, uma parte de outra. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma das partes está faltando. Então, enquanto tiver um pensamento que acredita que está separado no mundo à parte, a filiação não consegue se ver como totalmente íntegra, porque ela sabe que uma parte dela não está recebendo o amor de Deus, ela está dormindo, ela está bloqueada para passar adiante o amor de Deus, para criar como Deus cria. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade, em seu verdadeiro sentido, ser compreendido. Então, a integridade do céu, nós só vamos compreender quando a filiação, quando todos retornarem do sonho. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou no incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação. Então, nós podemos
pensar no nada e podemos acreditar no nada. E daí para nós vai parecer que o nada é real. Mas isso não significa que o nada se torne real. No momento que a gente descobrir que ele não é nada e trouxer o todo, o nada desaparece. Já falei brevemente sobre a prontidão, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. Então, a prontidão para nós levar nosso pensamento ao Espírito Santo. Querer levar é um pré-requisito, mas ainda não é o desfazer. As duas, então não é a realização. As duas não devem ser confundidas. Então, ter prontidão, reconhecer na mente que eu tenho essa crença, e a crença estar desfeita não é ainda a mesma coisa. Uma coisa é eu reconhecer, outra coisa é ser desfeita. São dois passos separados. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Então, quando a gente se percebe que nós temos um pensamento equivocado, que é essa crença de separação, e eu quero corrigir isso, na realidade eu quero, mas eu ainda quero estar separada no ego, eu ainda quero estar num corpo. Então, usualmente, enquanto nós estamos aprendendo aqui, a nossa realização, ela ainda é dividida. E esse estado não implica em nada mais do que um potencial para mudança na mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Então, por isso que nós precisamos agora dos milagres e de praticar o perdão, para pegar maestria na decisão de querer voltar a ser um espírito tal como Deus o criou. Então, para chegar a querer isso sem a mente dividida. Por enquanto nós queremos, mas nós também queremos ainda nossa experiência no físico. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. Então, só o amor substituindo a situação que nos causa medo é que corrige o medo. A prontidão é só o começo da confiança. Podes pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria, mas permita-me lembrar que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Então, por mais que o ego venha buzinar, sim, isso é muito bonito, mas até tu só querer voltar, isso vai levar uma eternidade para tua mente aceitar só o amor de Deus. E Jesus diz, isso está sob controle dele. Como? Através do encurtamento do tempo e do espaço pelos milagres. Esse último assunto pode, então, também parecer, principalmente para os novos, um pouco difícil de compreensão, mas ele, na prática, também vai clareando cada vez mais. E nós estamos apenas iniciando a nossa jornada no curso em milagres. E então Jesus já nos coloca isso aqui de cara para nós saber por onde nós vamos ser guiados. Jesus não está nos cobrando maestria de saber usar só o amor, só o Espírito Santo como resposta a todas as situações do mundo. Mas ele está querendo nos alertar para a gente começar a educar a nossa mente para aprender a pensar por esse caminho. Aprender a disciplinar a nossa vontade. Vontade de despertar todos têm, mas a disciplina para escolher isso nós ainda não temos. E nós estamos aqui numa jornada de aprender que nós estaremos mais felizes se nós tivermos essa disciplina.
e assim a gente vai se convencendo. E os milagres vêm para nos comprovar que isso é assim. Então, isso nós tínhamos aqui em causa e efeito, foi um pouquinho longa, a gente usou quase todo o nosso tempo, mas temos 54 minutos de gravação. Nós podemos abrir agora também para mais interação, a gente já teve um pouco durante aqui o estudo. Sim. Oi, Leonardo. Para a gente mudar o nosso sistema de pensamento, do sistema de pensamento do ego para o do Espírito Santo, isso só se dá no instante santo, né? Pelo instante santo. Sim. Pode lembrar para a gente, por favor, como é que isso acontece? De vez em quando é bom um reforço, assim, para lembrar todos nós. Na verdade, o instante santo, ele é no momento, é aquele instante no qual eu coloco a minha vontade de que o Espírito Santo, eu me entrego ao Espírito Santo, que ele seja o professor da minha mente. Eu reconheço que eu estou pelo ego, mas eu não quero mais o ego. Então, como que eu faço o instante santo? O Espírito Santo tem uma maneira particular de cada um, de qual pensamento a pessoa consegue se sentir entregando ao Espírito Santo. Geralmente acompanha com alguma imagem. Por enquanto ainda nós precisamos de símbolos. Alguma imagem, gosto às vezes de falar de um pacote. Por exemplo, eu tenho um problema e eu quero um instante santo para corrigir a minha mente. Eu vejo num pacote o meu problema, levando ao Espírito Santo. Mas a forma como que isso é pessoal de pessoa a pessoa. Mas ela vai naquela internalização. É naquele instante que realmente eu aquieto meus pensamentos. E na quietude eu tenho certeza que entreguei, que agora é o Espírito Santo. E onde está a prontidão nesse processo? A prontidão está no querer fazer, como ele fala aqui na prontidão, no querer fazer isso. De reconhecer que eu estaria mais feliz com o Espírito Santo do que estou com o ego. É legal. E se isso for bem feito, a gente para de ter medo e passa a sentir um pouco de paz? É assim? Totalmente, naquele instante é totalmente na paz. É uma paz que transcende esse mundo. É uma paz que não tem oposição. Eu posso, eventualmente, depois que acaba esse instante, depois que eu volto a me identificar no ego, porque nós estamos num processo de aprendizagem. Quando eu voltar, eu posso novamente me sentir com medo. Mas aí eu já sei que tem um recurso e o medo do instante santo, e já não vou mais acreditar tanto assim no medo. O medo não vai mais me afetar tanto assim. Legal. A gente já sabe que tem uma ferramenta, né, que pode ser usada, ela funciona. Isso já nos dá segurança. Isso, Entendi. A gente já fica totalmente mais seguro. Gratidão, hein? Obrigado. Mas, Ing, aí a gente não consegue desfazer, eu posso ter a prontidão, escolher e entregar, mas só vai conseguir desfazer a causa se eu praticar o amor, é isso? Sim, mas praticar o amor não é esse amor como o ego ensina, eu amar aqui, o amor é o reconhecimento da unicidade de tudo. Que isso aqui tudo é um sonho, é do amor de Deus. Não é o amor egóico, não é ficar repetindo um mantra de eu te amo para aquela pessoa que eu acredito que é inimiga. Isso, então, sim, é uma maestria do amor, mas é o amor do Espírito Santo, o amor real. E isso vem no instante santo, esse amor. Ok.
Alguém tem mais alguma coisa que gostaria aqui de... ou algum testemunho, ou ficou alguma dúvida? É que, na verdade, também é bastante tema, são quase 3 páginas, e às vezes até fico pensando em fazer menos, mas também há os que repetem a aula e aí pegam a mais, porque vamos ver conforme vai seguindo, mas se a gente também vai devagar demais, né, daí a gente vai demorar muito para chegar no final do texto, e eu acho que nós estamos prontos para aprender no ritmo que estamos seguindo. Mas eu acho que a Cleusa fez uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui, eu não recebi ele, obrigada por me avisar, não tinha visto que tinha uma pergunta. Estou com minha filha de 40 anos, com problemas recorrentes do Covid. Como não sofrer com isso? O sofrimento físico, a forma de se manifestar, quando o sofrimento está na mente, ela se manifesta de qualquer maneira. Então, enquanto nós nos identificarmos com o corpo, claro que você vai sofrer com a tua filha na Covid. Mas no instante santo, o que o instante santo faz? Ele reconhece que nós não somos um corpo. Você não é um corpo, a tua filha não é um corpo, esse mundo aqui não é a nossa realidade, ele é só um sonho. Nós somos ainda como Deus nos criou. E essa certeza de que nós somos um só em Espírito de Deus e que nada pode nos atacar, quando nós na mente pudermos aceitar isso num instante, a gente vai ver que aquele vírus que está atacando o físico ainda vem projetado da mesma mente. Então é um só. O propósito por detrás disso era comprovar que a separação de Deus aconteceu. Mas se eu aceitar que eu ainda estou em Deus, aceito a expiação, aí o medo desaparece, porque não há morte mais, porque eu não sou um corpo. Se eu não sou um corpo, se eu sou um espírito e ela é um espírito, isso aqui apenas está representando ainda que a minha mente está sofrida, a minha mente ainda precisa aceitar a expiação. Ainda preciso despertar para a minha realidade em Deus. É isso que isso aqui quer significar, essa dor. E aí vou para o Espírito Santo, reconhecendo que eu tenho essa crença, que eu penso que estou separada, mas eu quero uma correção, eu quero um testemunho do Espírito Santo, que eu ainda sou como Deus me criou. E aí o Jesus, o Espírito Santo, podem, pela tua disponibilidade de ir ao Espírito Santo, te trazer o conforto que tu precisa, mesmo quando volta aqui de novo a se identificar no papel de mãe. Independente do que ocorrer no físico. Não sei se ajudou. Ing, se eu puder ajudar um pouco, eu tenho um caso da minha mãe que há muitos anos tem, na verdade ela ficou com algumas sequelas por uma doença que até hoje a gente até nem acredita que no diagnóstico, porque é tudo tão diferente, mas enfim, ela ficou com algumas sequelas e ela sofre dor crônica, que ela sente dor o dia inteiro, não tem nenhum momento sem dor, né? E eu, desde que eu comecei a estudar um curso em milagres, a única oração que eu faço é: Espírito Santo, corrige a parte da minha mente que ainda acredita em dor, sofrimento, morte, culpa e doença. E, se possível, né, corrigir essa mesma crença que a minha mãe também tem, né?
E aí eu solicitei para Maria Amélia que me respondesse alguma coisa nesse sentido, para saber se a mente da minha mãe alcançaria isso, porque já que somos uma mente só, se eu pedisse para o Espírito Santo corrigir a minha mente, se isso alcançaria do Espírito Santo corrigir a mente dela também, né? E aí a Maria Amélia respondeu que sim, que com toda certeza, que como somos uma única mente, essa solicitação para que essa crença que eu ainda tenho em dor, sofrimento, né, em doença, fosse corrigida, que seria estendida a ela também. Então é uma oração que eu faço todos os dias, várias vezes por dia, assim, sabe? E tem me trazido muita paz mesmo. Obrigada. Sim, e ele atende porque o Espírito Santo que está na tua mãe e que está em ti é um só. Tem até uma oração que diz: eu te entrego como parte de mim mesma. Uma oração lá adiante que a gente vai chegar, ela começa dizendo: te entrego, então, a cada vez, por exemplo, que bateram medo, a senhora que tem a filha, né, na Covid, você pode entregar a tua filha como parte de ti mesma, porque a mente é uma só, para o Espírito Santo. Deixa eu ver até se eu acho essa oração aqui rapidamente, que ela seria de grande ajuda também. Senão eu coloco ela depois, se eu não encontrar agora, eu coloco ela no WhatsApp, que eu já não recordo assim de memória. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só ver aqui. Só mais um. Ela está no final do capítulo 15, no meu livro, é na página 349, quem tem o livro antigo. Mas ela diz assim, ó: eu te dou ao Espírito Santo como parte de mim mesmo. Eu sei que serás liberado, a não ser que eu queira usar-te para me aprisionar. Em nome da minha liberdade, eu escolho a tua liberação, porque reconheço que nós seremos liberados juntos. Isso é uma oração mental que a gente pode fazer a cada vez que bater o medo de alguma coisa física e nós queremos levar o nosso pensamento ao Espírito Santo. Então, libera o espírito da mente, entrega ao Espírito Santo. É lá bem na última página do capítulo 15. Na página seguinte começa o capítulo 16. Deixa eu só ver agora no chat. O tempo da leitura está perfeito, gratidão. Cada aula é como uma janela que se ilumina. Ótimo, então a gente continua, né, tentando trazer uma sessão por vez. É que, na verdade, Jesus já está colocando 2 assuntos quase por vez, de tanto conteúdo que ele bota, né, em cada sessão. Mas mais adiante ele vai explicar esses assuntos, esses primeiros 4 capítulos, ele vai voltar de novo e vai explicar com mais profundidade. Aí os assuntos serão mais profundos, menos assunto, mas com mais profundidade no decorrer do curso. E a Ana, gratidão, Inge, maravilhosa aula. É incrível os acontecimentos, todos os pensamentos do dia foram respondidos pela lição do dia e agora com esta aula. Que o Espírito Santo continue te abençoando e abençoando a todos nós, né? Grandemente.
E a Denise concorda, o tempo da leitura perfeito. Bom, é isso aqui. Deixa eu ver aqui a Malou. A Cleusa também, obrigada, Inge. Em janeiro, internei-me no hospital para fazer cirurgia. No outro dia, cedo, sempre tive muita dificuldade para dormir, quanto mais num hospital. Dessa vez, já fui entregando ao Espírito Santo, dormi algum tempo, acordei ansiosa, desci da cama para a poltrona, voltei ao Espírito Santo, senti sono, dormi e repeti isso umas 2 vezes mais. Isso já foi uma vitória. Na segunda vez, entreguei tudo a ele e a ele mesmo, acordando umas vezes, só lembrava dele, nem precisei descer, já dormia de novo. Ele sempre devolve a paz. A experiência da Maria de Lourdes, quando ela fez a cirurgia, né, e precisou passar no hospital, e realmente nós nos lembrarmos do Espírito Santo e permitir um instante o pensamento, que o nosso pensamento se eleve a ele, faz toda a diferença. E o Espírito Santo vai saber como trazer para cada pessoa a resposta que ela precisa, no que ela precisa para as suas ansiedades. Com certeza, Jesus também está atento a cada um de nós. Então, 1h11, hoje até gravei tudo até o final. Então, vou agradecendo a vocês a participação e encerrando aqui essa aula. Gratidão ao Espírito Santo.